Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo da GPO, Gestão de Projetos e Obras. E hoje eu estou aqui para falar como dobrar o seu faturamento com a GPO, através da aplicação da gestão de projetos e obras. Então, se você é arquiteto, designer de interiores ou engenheiro, fica aqui comigo porque depois da vinheta a gente vai bater esse papo. Vamos lá, pessoal, vamos começar a conversar aqui hoje sobre como dobrar o seu faturamento da sua empresa, do seu escritório, através da aplicação da GPO, que nada mais é que a gestão de projetos e obras. Independente se você trabalha com projetos ou só com obras, ou se você faz processos globais, né, onde você começa desde a ideia lá junto com o seu cliente até a entrega da obra, isso não importa aqui, porque o que eu vou contar para vocês é muito simples e pode ser aplicado em qualquer tipo de negócio de construção, né? Ou de projetos ou de construção, independente se você também é designer de interiores, é arquiteto, é engenheiro, você vai conseguir entender o que eu vou te falar e isso vai fazer a diferença para você lá no final, tá bom? Então fica comigo até o fim que você vai perceber que isso é muito simples, às vezes passa desapercebido para a gente, mas no fim das contas você vai entender por que isso se aplica tanto e por que isso faz toda a diferença lá no final. Eu estou aqui com as minhas anotações para fazer isso da forma mais didática possível para você, então eu vou lendo aqui, vou revendo aqui algumas coisas que eu escrevi, porque tem muito conteúdo para eu te passar aqui agora, e aí eu vou te contando aos poucos, passo a passo, tá bom? Então, essa questão de como dobrar o faturamento, né? A gente fica muito preso muitas vezes na questão da venda, né, do nosso escritório. Nossa, eu preciso vender porque eu preciso manter as contas, porque eu preciso manter a minha meta de faturamento, eu preciso ter o meu dinheiro no bolso, que eu previ ter com o meu trabalho, e a gente fica muito preso nessa questão da venda. Eu, por muito tempo, fiquei nessa corrida dos ratos, né, que você fica ali atrás. Não, preciso vender. As metas são importantes quando a gente traça elas, tanto para vendas quanto para depois as metas de objetividade, de produtividade, mas não é só vendendo que a gente consegue ganhar dinheiro. Na verdade, é um passo. Se você não tem a venda, fica muito complicado aplicar a gestão em algo que não existe, né? Não está ali para você realizar, mas só vender ou vender mais não é necessariamente um resultado de lucratividade, não é necessariamente um sinônimo de melhor faturamento ou coisa do tipo. Então, tome muito cuidado com isso. Às vezes a gente fica muito preso nessa questão da venda e não dá atenção porque seria a entrega. Como é que a gente entrega? E a entrega está diretamente relacionada ao processo, ao desenvolvimento daquele produto ou daquele serviço. É o que vai dizer como você vai entregar. E isso eu vou mostrar para vocês agora que está diretamente relacionado ao seu faturamento. Então vamos lá, gente. Eu quero fazer uma analogia aqui com vocês, que vai ficar muito simples de vocês entenderem. Imagina o seguinte, imagina que você tem que ir ao mercado. Você provavelmente vai ao mercado uma vez por semana, uma vez por mês, depende de como você prefere fazer suas compras. Tem gente que prefere ir todos os dias, comprar um pouquinho, mas independente de qual seja a sua preferência, tá? Você vai ao mercado. Vamos imaginar que você faz mercados uma vez por semana. Você vai lá e vai fazer a sua compra semanal, tá? O que acontece é que você tem duas opções para realizar essa tarefa do seu dia a dia. Uma das opções é sem preparação e sem planejamento nenhum. Então vamos imaginar que é o seguinte, você simplesmente vai. Você pega as suas coisas e fala, vou ao mercado. Entra no seu carro e vai até o mercado, pura e simplesmente. Quando você chegar lá, você vai pensar o que você vai comprar. Então assim, você vai fazer o quê? Peraí, eu cheguei no mercado, o que eu preciso? Aí você vai começar a pensar. E você vai andando pelo mercado e vai pensando, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí você passa por todos os corredores, porque você não sabe muito bem o que você precisa. Então você fala assim, eu vou passar por todos os corredores, porque aí eu vou olhando, e aí eu vou lembrando, e aí eu vou colocando no carrinho o que eu preciso, certo? Porque você simplesmente foi, você não se planejou para ir. Aí você vai passar por todos os corredores do mercado. Depois disso, você vai ficar olhando as promoções. Então, às vezes tem aquele jornalzinho na porta, você vai entrar, vai pegar aquele jornalzinho, você vai ficar de olho nas prateleiras. Olha, aqui tem uma promoção, deixa eu ver quanto está o preço disso, quanto está o preço daquilo. Deixa eu comparar. Deixa eu olhar o jornalzinho. Você vai andando pelo mercado, vai olhando o seu jornalzinho.
E aí você vai tentando captar aquelas ofertas, porque é importante economizar. E aí você faz lá o seu mercado desse jeito, passa por ele inteiro, gasta um tempo ali olhando as promoções, certo? Tem que passar pelo mercado inteiro, porque você ainda não sabe muito bem o que você precisa, e aí a cada corredor você vai lembrando daquilo, certo? E aí, qual que é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é o seguinte, são horas e horas perdidas no mercado, certo? Provavelmente você não fez a melhor compra do mundo, porque você não estava ligado ainda nas promoções, você já não tinha separado quais eram as melhores para você. Provavelmente, muito provavelmente, e eu diria até que com certeza, você esqueceu alguma coisa. Pode ter sido um item, pode ter sido 10 itens, provavelmente alguma coisa que você precisava na sua casa acabou passando desapercebido e você acabou esquecendo de comprar, certo? Aí você chega lá na fila do mercado, aí você vai pegar aquela fila do caixa, você vai passar pelo caixa, e tem um negócio com o mercado que eu fico maluco. Gente, eu odeio o mercado, odeio ir no mercado. É um negócio que me irrita muito, mas eu tenho que fazer. Infelizmente a gente precisa comer, então precisa fazer a compra. Mas tem uma coisa que me irrita demais no mercado, que é o seguinte: você está lá na fila do caixa, aí você vai e passa todas as sacolinhas, coloca todos os seus produtos em todas as sacolinhas. Então assim, você tirou do carrinho. Olha esse processo, que doloroso. Você tirou do carrinho, botou na esteira do caixa. Aí a esteira passa e cobra. Aí você vai lá, coloca tudo dentro de saquinhos. Aí você bota de volta no carrinho. Aí você leva o carrinho até o seu carro. Aí você bota do carrinho para dentro do porta-mala do carro. Aí você vai até a sua casa. Se você mora em prédio, se você mora em casa, é um pouco mais simples, porque aí você já joga para dentro de casa. Eu moro em prédio. Aí eu tiro do meu porta-malas, coloco no carrinho do prédio. Aí eu subo o elevador. Aí eu tiro do carrinho do prédio, coloco dentro do meu apartamento, em cima da bancada, em cima da mesa. E aí depois eu tenho que colocar tudo isso dentro da despensa, dentro da geladeira. E ainda tenho que descer para entregar o carrinho do prédio no local dele, na garagem. Então, olha quantas etapas eu tenho que cumprir para conseguir fazer com que o produto saia da gôndola até a minha despensa e a minha geladeira. São muitas, não são? Então aquilo me irrita muito. Aí você chega em casa e percebe que esqueceu meia dúzia de coisas. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai sair e vai fazer todo esse processo de novo. Vai para o mercado, vai pegar os itens que você esqueceu, vai passar pelo caixa, vai ter uma fila, você vai ter que esperar essa fila. Aí você vai pegar os produtos, vai colocar na sacolinha, da sacolinha você vai colocar no carrinho você vai colocar no porta-mala, do porta-mala você vai colocar no carrinho de novo, do carrinho de novo você vai subir para o seu apartamento e aí você vai ter que descer o carrinho de novo. Então, imagina todo esse cenário. Você provavelmente já passou por isso algumas vezes, minimamente algumas vezes, certo? Agora eu vou te dar a segunda opção de como fazer o mercado. A segunda opção é o seguinte: com preparação e com planejamento. Então você vai lá e monta uma lista. Você vai montar essa lista como? Você vai na sua despensa, na sua geladeira e monta a lista olhando para a sua despensa e para a sua geladeira. Pensando em cardápios que você vai querer comer aquela semana. Pensando em tudo que você precisa, que está faltando para você viver aquela semana, certo? Aí você monta toda essa lista. Aí ao invés de você pegar o jornalzinho da promoção lá dentro do mercado, começar a andar pelos corredores do mercado, você vai lá no aplicativo, ou você pega um jornalzinho, entra no site, pega antecipadamente. A maioria dos mercados que eu vou tem aplicativo, então eu não sei em que região do país você está, mas existem muitos mercados hoje que já tem aplicativo. Se não tem aplicativo, tem site. Você entra no site, vê quais são as promoções. Em cima daquela lista que você fez, você já vai selecionar os produtos que estão em promoção naquela lista. Você pode até colocar um P do lado, você pode colocar um asterisco do lado na sua lista dizendo, olha, este item aqui eu sei que está em promoção. Então você fez uma lista baseada no que você está vendo na sua despensa e na sua geladeira. Você já selecionou os produtos em promoção. Aí você vai chegar no mercado. Chega no mercado focado. Você não vai rodar todos os corredores. Provavelmente você faz mercado sempre no mesmo lugar. Então você já conhece, já sabe que as verduras ficam aqui, que as frutas ficam ali, que aqui é o corredor dos produtos de limpeza, aqui é o corredor, dos pães. E aí, por aí vai. Você sabe como é que o mercado funciona e onde estão aqueles produtos que você precisa, porque provavelmente você faz mercado no mesmo lugar sempre. Você vai focado. Você não vai ficar rodando o mercado inteiro, perdendo tempo, olhando promoção, analisando o produto,
Ah, compro esse ou compro aquele? Por quê? Porque você já está preparado, você já sabe exatamente o que você tem que comprar, você já sabe quais são as promoções existentes naquele dia e você só vai nos locais dentro do mercado que você precisa, certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai também levar consigo aquelas sacolas de pano ou aquelas sacolas reforçadas que eles vendem no mercado. Você leva aquilo consigo. Ou seja, você pega a sua lista, sai de casa e pega as suas sacolas e tira do carro. Quando você chega no mercado, você pega as sacolas e coloca no carrinho, certo? Então, resumindo, você fez uma lista, sabe as promoções, conhece o mercado e sabe exatamente para onde você tem que ir lá dentro e você já levou as suas sacolas reforçadas. Você vai entender isso já. O que acontece? Você vai para a fila do caixa. Você vai para a fila do caixa, você vai ter que esperar, como da outra vez. Aí você passa todos os produtos. Ao invés de você colocar os produtos em sacolinhas, ou você pode até colocá-los em sacolinhas, você vai colocá-los dentro das suas sacolas de pano, de tecido, ou aquelas sacolas de plásticas reforçadas, certo? Você já vai organizar dentro da sua sacola. Inclusive, eu já organizaria assim, produtos que vão para a geladeira, produtos que vão para a despensa. Aí você pega as suas sacolas de pano, coloca no carrinho, vai até o seu carro. Chega no seu carro, você vai colocar aquilo no porta-mala. Agora, qual que é a velocidade que você tem em colocar várias sacolinhas plásticas pequenas e você colocar 2, 3, 4 sacolas grandes? Então você imagina que o quê? Dentro de uma sacola, eu faço assim, então, dentro de uma sacola dessas grandes, deve caber o quê? Umas 10 sacolas pequenas. Até mais, às vezes. Depende da quantidade de produtos que tem dentro, depende do tamanho dos produtos. Mas vamos imaginar que 10. 10 eu garanto que cabem. Aí você coloca 10 sacolas dentro de uma sacola grande. Imagina o processo. Imagina eu pegando 10 sacolas. 2, 2, 2, 2. E coloco no porta-mala. Imagina eu pegando uma só. Põe no porta-mala. Gente, é uma velocidade muito melhor. É uma velocidade 5 vezes maior. Porque se eu pegar uma com cada mão, eu tenho que fazer esse processo 5 vezes. Se eu pego uma sacola só, eu faço uma vez só. Então imagina que o quê? Ao invés de eu ter 40 sacolas para colocar no meu porta-mala, eu tenho 4. Eu vou lá, pego as 4 e coloco no meu porta-malas. Chega lá no meu apartamento, o que eu vou fazer? Eu tenho ainda 2 opções. Se eu tiver com alguém, eu boto 2 sacolas aqui. A minha esposa, por exemplo, coloca 2 sacolas no ombro dela e nós subimos. Qual que é a vantagem? Eu não tenho que pegar o carrinho do prédio. Eu não tenho que descer depois para devolver o carrinho do prédio. E aí, se eu estiver sozinho, eu também consigo colocar 2 sacolas no ombro, 2 sacolas nas mãos aqui, e aí eu subo e também não preciso do carrinho. Ah, não, eu tenho mais sacolas. Tudo bem, eu tenho caixas de refrigerante, caixas de qualquer coisa que seja maior, que não caiba em sacolas, que seja muito pesado. Eu pego o carrinho do prédio, subo, depois tenho que devolver o carrinho do prédio. Mas eu já ganhei uma velocidade muito grande com essas sacolas, certo? E aí eu cheguei no meu apartamento. Meu apartamento, se eu separei o que é de geladeira e o que é de despensa, a minha despensa fica separada da minha cozinha, ela não fica na minha cozinha. Eu vou lá e coloco a sacola de geladeira na frente da geladeira, as outras sacolas que vão para a despensa vão lá para fora, e aí eu organizo toda a minha despensa de uma vez só, certo? Além das sacolas, que eu fiz questão de destacar aqui para vocês, você tem a questão da sua lista. Você fez a sua lista, você olhou as promoções e você foi exatamente aonde você tinha que ir dentro do mercado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você não tem que voltar. Isso quer dizer que você fez a compra da sua semana, você vai ter tudo que você precisa, porque uma das opções quando você não está planejado é você falar assim, ah, tá bom, eu vou viver sem isso essa semana porque eu não vou voltar no mercado. Então, você entende que a falta de preparação vai te dar uma escolha que é ruim para você. Você vai ter que fazer uma escolha que em qualquer das situações ela vai ser desagradável. Porque agora eu tenho que escolher entre o ruim e o pior. Ou seja, eu vou ficar sem os produtos que eu preciso porque eu esqueci de comprá-los, não me preparei para isso, ou eu vou ter que enfrentar o mercado de novo e todo esse processo de cabo a rabo para poder ter aqueles produtos. Por quê? Porque eu não me planejei, certo? Então, gente, esse é o resultado. O resultado de quando você se planeja é que você faz o processo uma vez só, você atinge todos os seus objetivos com satisfação e você gasta metade do tempo para fazer. Eu garanto para você que você vai gastar metade do tempo ou menos para fazer isso, certo? Então, aí vamos lá, vamos trazer isso agora para o nosso mundo, tá? Para o nosso mundo é o seguinte, imagina que o quê?
Muita gente chega para mim, eu tenho insistido nos vídeos em falar isso, porque para mim isso é um absurdo, então eu quero que você tire isso da sua cabeça. Ah, a gestão dá muito trabalho. Ah, é a gestão porque eu tenho que me preparar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e quando eu fecho meu contrato eu já tenho que sair trabalhando, porque o meu cliente já está me pressionando, e eu tenho que entregar logo, e é sempre assim, a nossa vida sempre vai ser assim, essa pressão sempre vai existir. Só que o que a gente não consegue enxergar muitas vezes é que o tempo que é investido, a energia que é investida na preparação e no planejamento vai te fazer ganhar um tempo e uma energia e muitas vezes dinheiro lá na frente. Então, vamos lá, vamos entrar no nosso mundo. Você já entendeu a analogia do mercado, eu tenho certeza, e aí agora a gente vai trazer isso para o nosso mundo, mundo de projetos, mundo de obra, tá? Então, o que acontece no nosso mundo, basicamente, é o seguinte. A GPO, que é o meu sistema de gestão de projetos e obras, ela é dividida mais ou menos em 5 partes. Hoje nós vamos falar da parte 2, 3 e 4, que tem a ver com o nosso tema aqui, que é como dobrar o nosso faturamento através desse sistema. Então, a parte 2 é a seguinte, é a preparação. Então, o que é a preparação? A preparação é uma etapa que acontece antes do planejamento do seu projeto ou da sua obra. A preparação é algo que você tem que ter pronto, basicamente. Então, você vai fazer ela uma vez só. Então, imagina que é o seguinte, imagina que para o seu escritório, para a sua empresa, e fala assim, agora eu vou me preparar para todos os meus processos daqui para frente. Então, você vai aplicar essa energia, aplicar esse tempo para fazer essa preparação. Por quê? Porque ela vai te salvar muito tempo e ela vai te salvar de passar por muitos problemas lá na frente em todos os seus projetos a partir desse momento. Então imagina você fazer algo que vai te salvar tempo e vai te dar objetividade e vai diminuir a sua chance de problemas e de erros uma vez só. Aí você faz uma vez só aquilo e toca o barco, nunca mais você precisa pensar naquilo. Eu acho que vale a pena, certo? Então vamos lá, o que acontece com a preparação? A preparação é o seguinte, ela é a nossa base, é o nosso alicerce, certo? Então, você vai ter, com a preparação você vai ter processos definidos, então é uma parte onde você define todos esses processos que você vai ter daí para frente, e você vai ter documentos prontos. Na preparação você vai fazer todos os templates, todos os documentos modelo que você precisa para todo o processo. Documento modelo você faz uma vez só. O seu contrato modelo você vai fazer uma vez só, depois você vai alterar o nome do seu cliente, cabeçalho, de repente algum detalhe sobre o escopo, sobre a forma de pagamento, sobre o prazo de entrega. Então alguns detalhes você vai ter que alterar, porque cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente, cada obra é uma obra. Então, mas aquele modelo que você já tem pronto, ele vai te adiantar a vida. Você fez ele uma vez só. Todos os documentos vai ser assim. A sua ata de reunião, o seu plano de ação de ata de reunião, o seu programa de necessidades, o seu relatório de avanço de obra, tudo isso é feito na preparação. Você tem esses documentos, modelos todos prontos, certo? Então você investiu energia e tempo uma vez só e aquilo vai te salvar tempo e vai... Mais importante do que te salvar tempo nesse caso aqui é o que? Ele vai te ajudar a não errar ou a errar menos lá na frente. O que pode te causar prejuízo financeiro, o que pode te causar prejuízo de reputação, que é pior ainda, e o que vai te causar muito prejuízo de tempo, que você vai ter que gastar mais, certo? E na preparação você tem um entendimento dos conceitos. Na preparação da GPO você vai entender todos os conceitos, e aí com esse entendimento dos conceitos, você está muito mais preparado para poder encarar a próxima etapa, que é o planejamento, certo? Então, falei da parte 2, preparação, agora vamos para a parte 3, planejamento. Parte 3, planejamento, é o seguinte, preenchimento dos documentos com extrema velocidade. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, imagina que para fazer um contrato, você já parou para pensar, ou pelo menos você consegue lembrar, quando você fez o seu contrato, se é que você tem um, quanto tempo você demorou para escrever ele? Quanta pesquisa você teve que fazer? Se você contratou um profissional, um advogado para te ajudar, você fez reuniões com ele, ele fez o trabalho dele que também tomou um tempo. Então assim, imagina você fazer um contrato uma vez só, bem feito, um modelo que sirva e esteja preparado para atender todos os tipos de cliente que você atua, que você atende, certo? E aí você vai lá e só preenche cabeçalho, preço e prazo, dependendo do seu projeto. Quanto tempo demora para você preencher um cabeçalho com os dados do cliente, o preço e o prazo, fazer algumas alteraçõezinhas de escopo, quando necessário, versus escrever o contrato inteiro? Então, gente,
Isso é só um exemplo. Você tem vários exemplos assim. Quanto tempo demora para você escrever um programa de necessidades quando você faz a entrevista com o seu cliente? Agora, se imagina você chegar com um programa de necessidades num formato muito mais prático e pré-pronto, onde você faz a entrevista muito mais rápido com o seu cliente e você vai demorar muito menos para construir aquilo. E não só demorar muito menos. Na correria do dia a dia, quando a gente está trabalhando e a gente tem a pressão do cliente, a pressão do cronograma, do prazo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, fazendo 3, 4, 5, 6 projetos ao mesmo tempo, 6 obras ao mesmo tempo, é a equipe cobrando informações para que eles possam trabalhar, é o cliente ligando querendo atenção, tudo isso ao mesmo tempo, você tem uma energia e você tem um foco que é diferente de você estar ali, ó, agora eu só vou fazer isso. Então, percebam a diferença de atenção, a diferença de energia, a diferença de foco que você vai ter se você tiver para tudo. Olha, eu vou fazer isso daqui uma vez só. Esse documento vai me servir para todos os processos daqui para frente e pronto, focado, fiz uma vez só. Do que toda vez que entra um novo, eu vou lá e vou escrever de novo, vou escrever de novo, vou escrever de novo. E a pressão e um monte de coisas caindo na sua cabeça todos os dias. A chance daquilo dar errado, de você esquecer uma série de coisas, vai ser muito grande. E aí é que vem os problemas. Os problemas, eles não acontecem lá na frente quando eles acontecem. Vai parecer idiota o que eu vou falar agora, mas... Os problemas não acontecem quando eles acontecem. Os problemas acontecem muito antes deles acontecerem. Por quê? Porque ele começou lá atrás e você nem estava sabendo. A forma como você iniciou aquele processo já estava preparando todo aquele ambiente para gerar o problema lá na frente. Então é nessa antecipação, é nessa preparação, nesse planejamento que a gente tem que trabalhar para que você tenha tranquilidade lá no futuro. Então é por isso que a gestão não dá trabalho, porque na verdade você vai concentrar energia e tempo na hora certa e aí aquele trabalho vai te salvar energia, tempo, problemas, prejuízos lá na frente, que é muito pior do que só o tempo e a energia que você tem que investir, certo? Então, você fez lá o preenchimento dos seus documentos muito mais rápido do que você faria se você não tivesse modelos prontos, certo? Você já conhece os processos. Então, com a preparação, conhecendo os conceitos, conhecendo os processos, você vai lá assertivamente. É que nem o mercado. Se você não fez a sua lista, se você não está preparado para entrar no mercado, porque você não olhou para a sua despensa, não olhou para a sua geladeira, você vai ter que passar por todos os corredores, você vai ter que ficar pensando lá dentro, você vai ter que ficar olhando o jornalzinho de promoção. Se você chegou lá com a sua lista, sabendo as promoções, conhecendo o mercado e sabendo exatamente onde estão os produtos que você precisa, você faz isso assim, muito mais rápido, certo? E aí o que acontece é que bem planejado, quando você está bem preparado e bem planejado, item 2 e item 3, quando você está bem preparado e está bem planejado, a sua execução ela é produtiva, ela é assertiva, ela vai gerar bons resultados, certo? Então, a parte 4 é a execução. Você fez uma boa preparação, um belo de um planejamento, e você vai entrar no campo de batalha e vai executar o seu projeto ou executar a sua obra, certo? Então, põe o seu planinho ali debaixo do braço e vai à luta, certo? Só que você vai à luta de forma segura, de forma preparada, de forma planejada e de forma objetiva. Eu já sei onde eu tenho que ir, eu já sei o que eu tenho que fazer. E outra, né, sem falar de gestão de riscos, que são coisas que a gente tem que fazer bem no começo, porque se der o problema você já sabe a resposta. Então, toda essa preparação, ela vai te salvar lá na frente muito mais tempo, muito mais dinheiro, muito mais dor de cabeça, muito mais reputação com o seu cliente, porque a sua reputação está em jogo quando você erra. Seu cliente olha para você e fala assim, mas espera aí, eu te contratei para resolver esse problema, ou para evitar esse problema, ou para lidar com o problema. Você está conseguindo lidar, não está conseguindo lidar? Por que o problema aconteceu? Foi um erro seu lá de trás? Ou não, foi uma fatalidade? Aí a gente fica tentando provar para o nosso cliente que não, aquilo não tinha como prever, não tinha o que fazer, só que muitas vezes a gente tinha o que fazer, a gente não sabia fazer. E muitas vezes não é culpa sua, eu não imaginava, eu não sabia como resolver isso, eu sempre passei por isso, mas eu nunca consegui achar uma maneira de resolver esse problema para mim. E aí eu estou aqui para te apresentar essas maneiras. Então, através da GPO, você tem a chance de passar por todo esse processo de preparação e de planejamento
que vai fazer com que os seus resultados mudem lá na frente e vai fazer com que a sua vida mude lá na frente. E não só para você, mas como as pessoas enxergam você, tanto a sua equipe quanto o seu cliente, certo? Então, gente, a parte 4, que era a última que eu queria falar para vocês, a execução, eu acabei de falar agora. Você vai gerar produtividade e assertividade através de uma boa preparação e um bom planejamento. Essas são 3 etapas da GPO, certo? Que vão realmente preparar a base e fazer todo o papel de planejamento e de preparação sua, mental, para você poder encarar a execução de uma forma objetiva e assertiva, certo? Então, gente, o que eu quero passar agora para vocês? O que isso tudo tem a ver com dobrar o meu faturamento, certo? Afinal de contas, eu comecei o vídeo falando que nós íamos falar sobre dobrar o seu faturamento. E eu só estou falando sobre mercado, só estou falando sobre processos e tudo mais. A verdade é que uma coisa está diretamente ligada na outra, tá? Então, é muito simples. Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando na realidade do maior ativo que nós temos. Qual que é o maior ativo que você tem? Já parou para pensar nisso? O que você tem? O que nós temos? Todos nós temos. O que nós temos que é mais valioso nesse mundo? Para pensar um instante. O que seria isso para você? Nosso maior ativo é o tempo. Então aquela frasezinha meio clichê que muita gente fala que tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. O que quer dizer isso? O tempo é o maior ativo que nós temos hoje. Por quê? Porque primeiro que o nosso tempo está ficando cada vez mais escasso. E segundo, que o tempo não volta atrás. O dinheiro você perde, você recupera. De repente você brigou com alguém que você gosta, você vai lá e se reconcilia. Você vai lá e bate um papo com aquela pessoa, pede desculpas, ela também, e vocês entram em um acordo. Você de repente perdeu um contrato, você vai lá, conversa com o seu cliente e recupera aquele contrato. Existem muitas coisas que a gente perde e a gente tem como recuperar. Agora o tempo não tem. Então toda vez que você estiver gastando tempo a mais do que você precisava dentro de uma execução, dentro de um processo, você está jogando o tempo fora, automaticamente você está jogando dinheiro fora. Porque a sua hora vale alguma coisa, certo? Independente de você, eu não sei como é que você administra o seu negócio, se você só trabalha com a lucratividade, né? Aquela lucratividade ela vem para você no final do mês, se você trabalha com Prolabore, como é que você faz a administração financeira do seu negócio, eu não sei. Mas com certeza você tem a sua hora vale alguma coisa. Toda vez que eu gasto 2 horas para fazer algo que eu poderia fazer em 1 hora, eu estou jogando 1 hora fora. E jogando 1 hora fora, eu estou jogando o dobro do meu faturamento fora. Ou o dobro da minha lucratividade, se eu estou falando da minha hora. Então, gente, vamos parar para pensar. Lembra que eu falei no começo que a gente não faz dinheiro só vendendo? Que a gente não tem que estar preocupado só com a venda, com captar mais clientes? A gente tem que estar preocupado também com como a gente entrega todo esse processo? Então, gente, eu quero alertar vocês para isso. E é exatamente desta maneira que eu quero ensiná-los a duplicar o seu faturamento através da GPO, através de gestão para projetos e obras, aplicação dessa gestão, tá? Então, é muito simples, é só uma questão de aonde você tem que colocar energia, aonde você tem que realmente investir o seu tempo para que você tenha mais lucratividade lá na frente, menos problemas e tudo isso vai envolver o seu faturamento, tá? Duplicar a receita da minha empresa significa o quê? Significa pura e simplesmente fazer os meus processos na metade do tempo. Então o que acontece? Se eu consigo realizar os meus processos na metade do tempo ou menos, porque eu estou sendo conservador quando eu falo metade do tempo aqui, se eu consigo realizar os meus processos na metade do tempo, o que vai acontecer é que eu estava acostumado a gastar 4 horas para fazer aquela atividade, eu vou fazer em 2. Eu estava acostumado a gastar 1 semana para fazer uma atividade, eu vou fazer em meia semana. Eu estava acostumado a gastar um dia inteiro para fazer alguma coisa, eu vou fazer em meio período. O que acontece? Sobra o outro meio período, sobra o resto da semana, sobra 1 hora, sobra 2 horas. Então, gente, muito simples. Se eu tenho efetividade, se eu tenho objetividade, se eu tenho foco, se eu conheço os procedimentos, se eu estou com tudo preparado antes, se eu tenho tudo isso dentro de mim,
e eu vou realizar tudo na metade do tempo, vai me sobrar metade do tempo. E a segunda metade do tempo, o que eu vou fazer? Eu vou atrás de mais cliente, eu vou conseguir fazer 2 projetos ao invés de 1, ou eu vou conseguir fazer 4 ao invés de 2. E aí é muito óbvio, o seu faturamento vai dobrar, certo? E é minimamente dobrar. Então, é aquela frasezinha que eu adoro dizer, você não precisa vender mais para lucrar mais, você não precisa vender mais para faturar mais. Basta você entregar os seus processos com mais objetividade, com mais produtividade, com mais assertividade, com mais eficácia. Então, através desse processo, você consegue o quê? Você consegue duplicar a receita da sua empresa, porque você vai ter metade do seu tempo disponível agora, certo? Você consegue realizar menos prejuízo. O que é realizar prejuízo? É a melhora automática do seu processo, ou seja, a partir do momento que o seu processo é feito de uma forma assertiva, produtiva e objetiva, você vai ter uma melhora automática dos seus processos, e aí, com isso, você deixa de realizar prejuízos lá na frente, você deixa de realizar problemas lá na frente. E os prejuízos são todos, são prejuízos financeiros, são prejuízos de tempo, são prejuízos de relacionamento com o seu cliente. Então imagina que o quê? Imagina que eu tenho um método, uma maneira, uma metodologia para realizar os meus processos de forma muito mais produtiva e assertiva. Essa metodologia vai me salvar metade do meu tempo e, além de salvar metade do meu tempo, ela vai reduzir muito os meus problemas na minha execução, porque eu me preparei muito mais. E não só reduzir os problemas, o acontecimento dos problemas, e esses problemas são técnicos, são gerenciais, são de relacionamento, uma série de problemas que você pode ter no caminho, ela também vai me ajudar muito a, quando eu tiver alguns problemas, porque eles vão existir, não existe milagre, não dá para não ter problema nenhum, eu vou estar muito mais preparado para lidar com eles, eu já sei o que fazer quando eles acontecerem. Então, percebe esse cenário todo, eu estou aqui preparado, realizando com produtividade, com assertividade, salvando metade do meu tempo, podendo absorver muito mais trabalho e, com isso, duplicando o meu faturamento. Então, é muito simples, gente. Às vezes não cai essa ficha, mas é muito simples. Então, eu consigo acelerar também a construção do meu portfólio. Se você está começando, ou se você não está começando, mas você quer ampliar o seu portfólio, você quer fazer mais trabalhos para você mostrar para as pessoas. Com isso, fazendo as coisas na metade do tempo, de uma forma assertiva, onde eu não vou ter problemas lá na frente que vão me atrasar a vida e vão me causar prejuízos de relacionamento e financeiros, fora o tempo que eu estou jogando fora e que não volta mais, eu ainda consigo acelerar a construção desse meu portfólio. Vai melhorar minha reputação no mercado, vai me destacar e vai destacar a minha marca, a marca da minha empresa. E isso vai fazer com que eu capte mais clientes, porque eu vou estar muito mais visível como uma pessoa que é produtiva, uma pessoa que faz as coisas direito, uma pessoa que atende bem o cliente, uma pessoa que erra pouco e com isso gera muito pouco prejuízo. Então veja como as coisas estão diretamente ligadas. Eu tenho mais preparação, mais planejamento, mais capacidade técnica, mais conhecimento. Eu vou para o campo de batalha de uma forma muito mais preparada e sabendo exatamente o que eu tenho que fazer. Eu vou gerar muito menos problemas lá na frente, porque eu me preparei muito mais. Então a chance de eu ter problemas é muito menor. E eu também me preparei para os problemas que eu posso ter e eu sei lidar com eles. Meu cliente está feliz porque ele não teve estresse, não teve dor de cabeça ou teve muito pouco. Alguma coisa sempre vai existir, certo? Eu estou feliz porque eu estou muito menos estressado. Lidar com problemas grandes, problemas fazem parte da nossa vida. Agora, lidar com problemas muito grandes nos tiram do eixo. Então, isso faz com que eu tenha um equilíbrio emocional, de energia também para poder trabalhar muito melhor, certo? A minha equipe também está muito melhor, trabalhando muito melhor. Eu consigo captar mais clientes, consigo ter mais clientes dentro do escritório porque eu sou mais objetivo. E aí, o meu faturamento cresce, o meu portfólio cresce também rápido porque eu faço as coisas na metade do tempo e a minha empresa só prospera. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês, porque depois que você começar a fazer isso, depois que você fizer esse passo a passo no primeiro projeto ou obra ou processo global, no segundo, no terceiro, no quarto, isso vira um ciclo. É uma roda que sempre vai girar e sempre vai te favorecer e sempre vai trazer mais clientes, mais projetos, mais faturamento,
mais lucratividade, porque você tem mais faturamento e automaticamente você tem menos prejuízos. E aí é exatamente o que eu estou dizendo, que eu disse no começo. Você vai duplicar o seu faturamento através da GPO, pela objetividade, pela assertividade, pela produtividade. Então, gente, esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje. Meu nome é Fernando Prieto e a minha missão aqui é fazer de você o melhor gestor do seu mercado. Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, aqui embaixo você consegue colocar os seus comentários e também deixa um like para mim. Essa é a única maneira que eu tenho para poder saber se o que eu faço aqui faz sentido para você. E também aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, onde você pode entrar em contato comigo, inclusive assistir outros conteúdos parecidos com esse. Eu quero destacar uma delas, que é o Telegram. O Telegram é uma rede social que, na verdade, é parecida com o WhatsApp. Eu gosto de chamar de WhatsApp profissional. E eu tenho um canal lá que eu transmito quase que diariamente conteúdos valiosos para vocês. Insights, áudios, vídeos. Também divulgo, né, quando eu coloco os vídeos nas redes sociais para que você possa ter acesso. E a gente vai ter uma ligação ali muito mais próxima. Então, se cadastra lá no meu canal do Telegram, tá bom? Gente, do mais, vamos em frente e para cima, sempre!